Made in China ou Made in Japan? Vamos entender no vídeo de hoje. Minasan konnichiwa, canal Vinícius do Japão para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de retorno da produção japonesa de volta para o Japão. É verdade que nas últimas décadas houve um movimento de envio de toda a produção para a China por uma questão de estratégia de custo, mas pode ser que inclusive pós ou durante a crise que a gente está vivendo nesse momento, isso seja transferido de volta para os seus países de origem. Por quê? Porque existe todo um impasse global entre os Estados Unidos e a China, e essa disputa política tem se agravado nas últimas semanas e meses. Então, os Estados Unidos, até mesmo antes dessa crise, já estavam estudando e aplicando sobretaxa a produtos chineses para proteger a sua própria indústria. E como o Japão é aliado dos Estados Unidos, isso historicamente, desde a questão, todo o desmembramento do pós-guerra, e por motivos que vocês sabem quais são, hoje o Japão é um tremendo de um aliado dos Estados Unidos. Isso faz com que o Japão não tenha essa mesma aliança com a China. Nesse sentido, todas as ações que forem feitas pelos Estados Unidos serão replicadas pelo Japão. Não exatamente na mesma proporção, porque o Japão se encontra na Ásia, os Estados Unidos na América do Norte, mas de certa forma isso pode acontecer. Então a gente sabe que nas últimas décadas a produção ela foi movida praticamente toda para a China e que basicamente somente alguns produtos permaneceram nos seus países, como no caso do Japão, a produção de carros e algumas questões estratégicas, né? No entanto, essa é uma tendência que está mudando e a gente vai entender um pouco o porquê dessa mudança. Primeira questão, justamente a questão política, que é importante que vocês tenham em mente. Então existe essa nova polarização que está fazendo que os Estados Unidos se distancie cada vez mais da China, até porque a China nas últimas décadas se tornou a segunda maior potência do mundo, com potencial de se tornar a primeira. Um posto, uma hegemonia que os Estados Unidos teve nas últimas décadas que está se perdendo. Os Estados Unidos não querem que a China tenha tanto poder, e uma das grandes formas de desarmar a China é justamente retirando a produção, que é o coração da sua economia. Então, fazendo essa descentralização, ainda que custe mais caro, teoricamente é um movimento que vai ser feito, que eu acredito que seja feito aí nas próximas décadas, ou seja, para fazer a contenção do crescimento da China, Então, basicamente o que a gente consegue entender aqui é que existe um fio de esperança para que a produção do Japão cresça muito. Por que disso? Porque o Japão tem uma das maiores e melhores estruturas de produção para vários setores do mundo. A robotização é uma das mais avançadas, isso é extensível para todos os setores de produção. Então, de fato, assim, até para as pessoas que trabalham em fábrica no Japão e sabem disso, quando a gente compara com outros países, os próprios Estados Unidos, por exemplo, realmente as condições elas não são as mesmas. Então, realmente as fábricas no Japão, elas têm de fato, elas funcionam como um relógio, elas são altamente produtivas, não é barato, obviamente, mas de fato é uma super máquina de produção, não importa do que seja. Então, o Japão pode sim, inclusive, ser a válvula de escape dos Estados Unidos para a produção de muitas coisas para a sua economia. É lógico que o Japão tem as suas restrições, ele não tem a mesma questão, digamos que mineral e da matéria-prima abundante que a China tem, para alguns segmentos, mas o Japão ele pode, com o auxílio dos Estados Unidos, ser esse porto de produção para determinados produtos, E é lógico que o Japão ele tem algumas restrições, o Japão é uma ilha, então todo o transporte ele é marítimo, praticamente é aéreo. Então tem várias questões que sim dificultam, mas não inviabilizam que de fato exista um movimento reverso com essa questão de importação aí de produtos chineses. E essa é uma notícia muito boa para a comunidade brasileira, porque basicamente diz que
ainda com a crise ou suas consequências, talvez quem sofra mais com isso seja a China e não o Japão, os japoneses e os brasileiros e estrangeiros que moram no Japão. A mensagem que talvez não seja tão boa assim é que do ponto de vista de mão de obra, a mão de obra brasileira não é a mais barata e não é essa a minha opinião, mas essa é uma opinião do mercado, não muito confiável, né? Então esses dois fatores, eles contrastam muito com a mão de obra dos países asiáticos, principalmente Vietnã e Filipinas, que são mão de obra jovem, abundante, barata e teoricamente mais confiável. Então a notícia ela é boa, mas ela, assim, digamos que ela garantiria a empregabilidade dos brasileiros no Japão por muito tempo, mas ela não garante a empregabilidade de novos brasileiros que viriam morar no Japão. Então essa notícia ainda assim ela é boa, ela mostra que o Japão, com toda a sua infraestrutura, ainda é capaz de reagir à altura dentro de um momento assim tão difícil aí para a nossa economia, dos desdobramentos de uma forma geral, né? Então essa é uma grande esperança que foi levantada. Eu realmente acredito muito nesse movimento, passando uma notícia boa aqui no canal para a comunidade de uma forma geral. Eu de fato acredito nessas ideias, então também esse é um ponto para compartilhar. Então, de uma forma geral, né, não é que tudo vai voltar para o Japão. Eu acho que alguns setores especificamente eles vão ficar mais concentrados no Japão. Então, por exemplo, a produção de carros e autopeças é algo que pode muito bem ficar muito concentrado no Japão. É lógico que alguns componentes, algumas questões que hoje vêm da China, teoricamente teriam que ser fabricados no Japão, mas toda a indústria estratégica que faz com que o país tenha, digamos que, autonomia própria, ela vai ser priorizada para que cada um dos países, os Estados Unidos e a sua aliança, o Japão por si só, seja capaz de ser autossuficiente, o que atualmente não é. Existe hoje uma dependência da China em muitos produtos, né? Sim, pelo simples fato de que eles ofereciam muitos serviços, produtos baratos, e essa queda de preço fez com que aumentasse a escala e que algumas empresas, algumas fábricas no Japão optassem por fechar as portas. Mas talvez essa não seja a tendência para o futuro. Existe uma luz de esperança aqui para toda a comunidade, para os japoneses, de que a gente volte a ter o Japão como um país muito produtor, um país que vai continuar investindo em robotização, em automação de processos e que pode sim ter um futuro muito promissor nesse sentido. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Esse é o nosso combustível para que a gente consiga continuar postando com o mesmo vigor, com mais qualidade sempre. E não deixe de nos acompanhar. Um abraço e até a próxima!